Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez em um formato diferente porque o conteúdo exige. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são os termos que todo bolsista deve conhecer, ou você que está neste processo de busca de uma bolsa de estudo precisa conhecer, porque existem coisas que podem até parecer óbvias, mas quando eu vou conversando, vou perguntando para pessoas que querem alcançar uma bolsa de estudo, querem conseguir uma bolsa de estudo, existem termos que são de todo desconhecidos por essas pessoas. Então esse vídeo tem esse objetivo, esclarecer alguns conceitos, algumas ideias, algumas expressões, alguns termos que fazem parte do mundo dos bolseiros e é desconhecido por muitos. Então este vídeo é muito explicativo com o objetivo de esclarecer essas dúvidas básicas que podem até parecer óbvias, mas são importantes que você esclareça para que não haja inconvenientes nem constrangimentos dentro desse processo. Então se você ainda não é inscrito no canal, subscreva, deixe o seu like nesse vídeo, porque eu acredito que não só este vídeo, mas muitos vídeos que nós estaremos disponibilizando aqui no canal serão úteis para você, se não for para você, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu amigo, para o seu colega ou para outra pessoa que faça parte da sua vida. Eu sou o Romeu Júnior, esse é o canal Tem Assunto com o Romeu Júnior, então bora lá explicar quais são então essas expressões que fazem parte do mundo dos bolseiros ou dos bolsistas, né, que você precisa conhecer. Então, meu amigo, se você pretende concorrer a uma bolsa de estudos ou já é bolsista, você precisa conhecer certos termos, pois são essenciais para navegar nesse universo com segurança e aproveitar as oportunidades disponíveis. Eu queria falar primeiro sobre os tipos de bolsa, porque existem expressões como bolsa integral, bolsa parcial, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de monitoria ou bolsa de intercâmbio e outros tipos de bolsas que você vai com certeza ouvir dentro desse mundo das bolsas de estudos que você precisa conhecer. Provavelmente você vê um edital, vê uma informação sobre uma bolsa e eles dizem que a bolsa é integral, ou que a bolsa é de pesquisa, ou que a bolsa é parcial. Mas, como leigo neste assunto, você desconhece o significado então, destas bolsas. Sobre bolsa integral. Bolsa integral, como o nome já diz, são as bolsas onde as instituições, organizações ou as universidades têm por objetivo cobrir 100% dos custos acadêmicos do aluno ou do estudante. Então, se você for contemplado por uma bolsa de estudo integral, automaticamente você só precisa ir com o teu desempenho, ir com a tua vontade, ir com a tua força, porque as instituições hão de pagar, hão de custear todo o teu processo formativo. Já as bolsas parciais são bolsas em que as instituições ou as universidades cobrem apenas uma parte dos custos acadêmicos durante o seu período de formação. E depois temos as bolsas de pesquisa, que já são uma bolsa destinada para estudantes dentro de uma universidade que estejam envolvidos em projetos científicos. Automaticamente isso ocorre no caso de estudantes que já estejam num sistema de ensino e que possuem ou fazem parte de projetos científicos que sejam ambiciosos. Então, bolsas de extensão são bolsas para participação em projetos sociais ou comunitários, geralmente para estudantes de uma determinada universidade, quando existem projetos sociais ou comunitários que são dirigidos por outras organizações dentro ou fora do campus ou da universidade em que você faz parte. Depois temos as bolsas de monitoria e a bolsa de intercâmbio. A bolsa de monitoria são as bolsas para alunos que auxiliam professores. Então, se durante o teu processo acadêmico você acabar ajudando o professor, sendo um professor auxiliar, ajudando o professor a dar aula, a completar o seu processo pedagógico, você poderá ser contemplado por uma bolsa de monitoria. E por outra temos as bolsas de intercâmbio, que são as bolsas de estudos para um outro país, porém com um período determinado. Então, quando você fizer uma bolsa de intercâmbio, automaticamente você sai do teu país em um determinado período e volta ao teu país em um determinado período quando essa formação acabar, ou quando esse processo terminar. Existem outros tipos de bolsa, mas eu preferi escolher essas que são as mais comuns, e se tiveres alguma que ainda esteja criando alguma dúvida para você, deixa aí nos comentários que eu vou ter todo o prazer de esclarecer. E depois vamos falar sobre critérios para a concessão de bolsas. Existem 3 ou mais critérios para a concessão de bolsas. Os mais comuns geralmente são os de mérito, critérios para a concessão de bolsa por mérito acadêmico, por necessidade financeira ou por mérito esportivo. Se você for contemplado a uma bolsa de estudo por mérito acadêmico, ou se você vir
alguma bolsa de estudo cujo critério de elegibilidade é o mérito acadêmico, você precisa entender que essa bolsa baseia-se no desempenho do aluno para disponibilizar ou para contemplar essa bolsa. Então, essa bolsa é destinada para alunos cujo desempenho escolar é excelente, é excepcional ou diferenciado. Temos também os critérios de seleção por meio da necessidade financeira. Quando uma bolsa tem esses critérios de elegibilidade, significa que ela vai dar preferência para as pessoas que estão em condição ou situação econômica precária. Ou seja, se você é um indivíduo rico e existe um outro indivíduo pobre e a bolsa tem como critério de elegibilidade a necessidade financeira, automaticamente você que é rico não vai poder ser contemplado antes que aquele que é pobre seja contemplado. E depois vamos falar sobre mérito esportivo. Mérito esportivo é também um critério de seleção ou de concessão de bolsas, onde as organizações ou instituições acabam concedendo a bolsa de estudo com base no desempenho do aluno. Nesse caso, no momento o atleta, por exemplo, se você for um atleta de futebol, um atleta de basquete, um atleta de golfe, de atletismo, um atleta de outras modalidades esportivas, e fores um atleta excelente, automaticamente as universidades ou algumas instituições ou organizações acabam por conceder bolsas de estudos para você por causa dessa tua diferença, esse teu potencial. Documentos importantes que criam muitas dúvidas para muitas pessoas. O que eu coloquei em primeiro lugar foi a carta de motivação, que é o documento onde você explica por que você merece a bolsa de estudo. Então, geralmente você vai encontrar em muitas listas de documentos de bolsa de estudos a questão sobre carta de motivação. Ah, mas o que é carta de motivação, Romeu? Carta de motivação é apenas um documento onde você vai explicar o porquê que você merece. Tipo, muita gente concorrendo na mesma bolsa, mas por que você em particular merece essa bolsa? Então esse é o documento onde você explica isso por palavras tuas, com base em experiências, com base em qualidades, com base em habilidades que você tem. Você vai esclarecer aí e dizer, não, eu preciso dessa bolsa porque eu sou uma pessoa assim, 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 eu tive o sonho assim e eu gostava de fazer assim, eu tive esse desempenho acadêmico, na escola eu sempre fui assim. Então essas informações acabam por dar um impulso maior na sua carta de motivação. Então é um documento que as universidades ou as organizações acabam prestando muita atenção. E em segundo lugar vem a carta de recomendação. Se na carta de motivação você explica por que você merece, não é, essa bolsa, na carta de recomendação um professor, ex-professor ou um mentor deve explicar o porquê que você merece essa bolsa. Ele vai, com base nas qualidades que ele analisou em você, com base nas suas habilidades que ele conseguiu identificar, ele vai explicar por que razão o indivíduo X merece essa bolsa, entendeu? E tem também a questão da prestação de contas, que é um assunto que a gente vai entender mais à frente, mas é basicamente o relatório que as universidades ou as instituições exigem para que você, como bolseiro, comprove o cumprimento dos requisitos, o cumprimento do requisito para a renovação ou para ganhar, para receber algum benefício. Tem também os benefícios e auxílios. Nessa classe eu coloquei 3 termos que são assistência estudantil, que é nada mais do que os benefícios que as universidades concedem para o estudante. Pode ser por meio de dinheiro, a universidade concede um valor ao estudante para que ele possa sustentar-se, possa custear as suas despesas ao longo do seu processo formativo. Então, assistência estudantil ou então auxílio estudantil, dependendo do lugar onde tu vais e dependendo da designação a essa ideia ou a esse conceito que a organização ou a instituição der. Então, pode ser assistência estudantil ou auxílio estudantil, é quase a mesma coisa e tem como objetivo fornecer um valor ao estudante para que este possa custear as suas principais despesas, desde alimentação, transporte, moradia, instalação e afins. E por outra vem o auxílio moradia, que é quase semelhante porque está dentro do auxílio ou da assistência estudantil, que é o suporte financeiro que a universidade vai conceder ao estudante que precisam morar distante. Nesse caso, se você sair do teu país para um outro país e a universidade tenha esse programa de auxílio moradia, é importante que você fique atento e se inscreva, porque o facto de você ter saído do teu país para o país de destino, você automaticamente é elegível para esse tipo de auxílio. E depois tem a taxa de manutenção. Nós falamos lá atrás sobre bolsas integrais e parciais. Nas parciais você tem que ajudar ou custear uma parte do valor da formação. Então esse valor que você paga a parte, além da bolsa que já é dada para você, é chamado de taxa de manutenção.
Processos acadêmicos. Eu queria falar sobre renovação da bolsa, que você vai ouvir, agora tem que renovar a bolsa, mas como é que eu vou renovar a bolsa? Depois que você entra no sistema de ensino por meio de bolsa de estudo, a cada ano, a cada semestre, se for o caso, você precisa renovar a tua bolsa de estudo para que você não perca o benefício. Então, esse processo de comprovar por meio de documentos, de fazer o processo, seguir os trâmites que a universidade obriga ou manda, você precisa entender que esse aqui é o processo de renovação da bolsa. E depois tem a questão do coeficiente de rendimento, o CR ou o IRA, dependendo das universidades, pode ser chamado de várias formas, mas é o índice de rendimento do aluno, que é a nota média usada como critério para manutenção. Nesse caso, manutenção quer dizer a renovação da bolsa e a renovação dos benefícios. Se você está como bolseiro em uma universidade, você precisa atentar sobre isso, não é? Quer dizer, eles estão a pagar a tua formação e a única forma que tu tens de agradecer é ter um IRA excelente, é ser um aluno cujo desempenho, seja excelente. Então é importante focar nisso, entender que o IRA, o coeficiente de rendimento ou índice de rendimento do aluno, é extremamente importante para você que é bolseiro, para você que vai ser um bolseiro no futuro. Mobilidade acadêmica permite estudar temporariamente em outra instituição. Então, programas e editais. Palavras que eu gostava de explicar são basicamente essas. O que é então um edital? Geralmente você vai ouvir bolseiros ou pessoas dentro desse mundo a falarem sobre expressões como edital, cota, cronograma. Edital é nada mais do que um documento que comunica uma decisão oficial ou um processo seletivo. Automaticamente, quando você for procurar uma bolsa de estudo e você ouvir que as pessoas dizem que o edital já saiu, então, mais do que fazer outra coisa, você precisa ir à busca desse edital. Edital é um documento, geralmente está disponível nos sites ou nas páginas das universidades ou das organizações, e você vai lá, é nesse documento onde você vai encontrar todas as informações úteis, todas as informações necessárias para você entender o que é essa bolsa, o que é essa universidade, onde está essa universidade, por que essa bolsa, como será dada essa bolsa, quais são os benefícios, quais são as exigências. É nesse documento, esse é o documento mais importante no princípio desse processo de bolsa de estudo. Se você está aí fazer uma inscrição, você precisa ler o edital. Não adianta viver de opiniões ou de interpretações de terceiros. Vá lá, procura o edital, leia o edital, que esse é um documento extremamente importante. E por outro, vamos falar sobre cotas, que são vagas reservadas para determinados grupos sociais, ou seja, para as minorias. Geralmente as universidades possuem vagas reservadas para as minorias. Nesse caso, fala-se de grupos sociais como indivíduos que se identificam como negros, indivíduos que se identificam como indígenas, indivíduos que se identificam e possam comprovar que são pessoas com deficiência e várias outras modalidades ou vários outros grupos sociais dentro desse mundo em que vivemos, difíceis. Então, cronograma é uma ferramenta de gestão que ajuda a organizar tarefas, prazos e recursos para a conclusão de um projeto. Cronograma não é especificamente uma expressão própria do processo de bolsa de estudo, mas é um processo de gestão, é uma ferramenta de gestão, é muito utilizada. É o documento onde você vai ter noção de quais são os prazos e quais são as atividades que você precisa realizar para chegar ao final em um processo seletivo. Então, todos os processos seletivos, eles vêm com um cronograma, explicando o prazo determinado para uma inscrição, até o prazo determinado para uma matrícula, o prazo determinado para uma confirmação de interesse, o prazo determinado para fazer tal coisa e tal coisa dentro deste processo seletivo. Então, é importante compreender sobre cronograma. Então, compreender esses termos ajuda a maximizar as chances de obter uma bolsa, manter o seu benefício e aproveitar as oportunidades acadêmicas ao máximo. Eu sou o Romeu Júnior, esse é o canal Tem Assunto com o Romeu Júnior. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like aqui neste vídeo, deixe o seu comentário sobre ideias, sobre questões que eu terei todo o prazer de responder. E não se esqueça, o mais importante, subscreva no canal e compartilhe ao máximo esse vídeo e outros vídeos aqui do canal para que o YouTube possa perceber que as informações ou os conteúdos que nós disponibilizamos aqui são de interesse do público e possa partilhar com mais pessoas e dessa forma não só você consiga uma bolsa de estudo, mas as outras pessoas com quem você partilhar. Muito obrigado, foi mais um vídeo, salute!